Olá novamente. Estou aqui para trazer poesia. Por quê? Porque a arte muda o olhar. Pois bem, hoje eu trouxe o texto de um poeta contemporâneo extremamente interessante, Paulo Leminski. Inclusive, esse poema que eu trouxe foi um poema que ficou famoso justamente pelo fato de ter sido musicado e cantado por muitas vozes, é bom lembrar. Não é tão conhecido assim, mas com certeza algumas pessoas vão reconhecer assim que eu trouxer o que o texto coloca. Vamos lá? Pois bem, o nome do poema é Dor Elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Eu acho esse texto extremamente interessante. Um texto tranquilo de se ler, doce, com rimas pobres e também rimas ricas, mas interessantíssimo. Um texto que traz justamente um conteúdo que, infelizmente, muitos de nós nos fechamos para falar a respeito. Nossa relação com a dor, nossa relação com a doença, com o sofrer. Quando eu leio esse texto, invariavelmente me vem à mente a figura de Georges Canguignon, um famoso professor francês, que inclusive um dos seus alunos se notabilizou, né, que foi Michel Foucault. E Canguignon sempre traz o impacto da doença na vida das pessoas como sendo o mote dos seus trabalhos. Ele sempre questiona as noções que nós temos com relação à normalidade, adoecimento, e aí fica bem claro o que ele queria dizer em muitos dos seus textos nessa condensação que Leminski conseguiu trazer com um pequeno texto que, no entanto, traz uma verdade enorme. Às vezes a gente se vincula com a nossa dor de modo a se apegar a ela. A gente não sabe o que fazer sem ela. A gente acaba trazendo a nossa expressão de saúde dentro dessa dor. Olha que estranho isso, que paradoxo. Pois bem, Canguignon falava isso, que na verdade a doença é a forma do corpo expressar a saúde. Porque o conceito de saúde tem a ver com a capacidade do organismo de se restabelecer frente a um desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio chamado doença faz parte do processo de saúde, porque sem ele jamais saberíamos se o corpo realmente tem a capacidade de se regenerar. Então, a doença, na visão de Canguignon, não é o contrário de saúde, mas a manifestação dela, a oportunidade de manifestação que ela tem. Olha que curioso. E aí eu também, lendo isso, me veio à baila um autor que eu gosto muito da psicologia analítica, chamado Adolf Guggenbuch Craig, que é o criador do conceito de arquétipo do inválido. Eu poderia dizer que ele é quem descobriu o arquétipo do inválido, na verdade, né? Porque esse arquétipo já existia. Aí é interessante a gente pegar esse arquétipo para compreender o que é o arquétipo do inválido. É essa personificação, essa identificação projetiva que algumas pessoas têm com o invalidismo, como se aquilo fosse parte dela. E isso é interessante, né? Que ele fala exatamente isso, que esse homem com essa dor elegante carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que o valha. Então é parte da sua identidade e você mostra, está explícito na sua persona, não é algo exterior a você. E aí Leminski enxerga nisso uma beleza. Ele diz que esse homem com essa dor com certeza é muito mais elegante porque ele caminha de lado como se chegasse a atrasar, como se chegando atrasado ele chegasse mais adiante.
como se ele fosse além, justamente nesse processo. E aí eu fico me questionando, poxa, o adoecimento ele traz tantas aprendizagens, não é verdade? Quantos de nós passamos para questionar o sentido da vida no momento de adoecimento? Quantos de nós começamos a nos questionar sobre o nosso modo de viver, nosso modo de existir diante de uma situação de adoecimento? Com certeza, a dor nos faz chegar mais adiante, apesar de chegarmos atrasados. É interessante porque isso também me lembra um outro autor que eu gosto bastante, que é Jean-Yves Leloup, o psicólogo transpessoal francês, que traz uma reavaliação do chamado complexo de Jonas, que foi cunhado inicialmente por um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ficou famoso pela hierarquia de necessidades humanas. Pois bem, Leloup vai reavaliar o mito de Jonas, que ele analisa de forma arquetípica, por isso eu chamo de mito. E aí, nessa reavaliação, ele vai dizer que o momento em que Jonas, fugindo do chamado, fugindo da solicitação feita por Yahvé para que ele fosse pregar em Nínive, no momento em que ele foge para Tarsis, e aí acontece aquela tempestade, ele acaba sendo jogado do barco e é engolido por um grande peixe. Pois bem, Leloup se debruça sobre esse engolfamento do grande peixe. O grande peixe, na verdade, é o nosso lado animal, é o nosso lado instintivo, é o nosso organismo, é o nosso lado mais primitivo, que vai nos engolfar e vai nos regurgitar na praia para onde a gente deveria ter ido desde o início. Depois de dias de reflexão no ventre daquele grande peixe, Jonas é vomitado na praia de Nínive. Ou seja, o adoecimento muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de reflexão justamente para ser reconduzido aos nossos propósitos, aos nossos significados, os nossos sentidos existenciais mais profundos. Eu acho, sem dúvida alguma, que a gente sempre tem o que aprender com a doença. É preciso que a gente esteja de olhos bem abertos e com a postura de reflexão que com certeza a gente vai aurir daí alguma novidade para a nossa existência. Até o próximo poema. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.